conversão. Você entende isso, irmão? Você entende que entrou num processo de transformação? Você está passando por etapas, por estágios. Você pode chamar do que quiser. Eu chamei de estágios. Você pode chamar de processos, de etapas, de momentos. Dê o nome que você quiser. Eu disse recentemente aqui que muitos de nós começamos a nossa jornada sem pararmos para calcular quanto isso nos custará. Quem lembra disso? Esses dias atrás mesmo eu disse isso. Nós entramos numa jornada, não apenas numa jornada, mas nós entramos em muitas coisas sem pararmos para calcular o que aquilo nos custará. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Para você, o que é converter-se? O que é converter-se? Para a maioria das pessoas, essa palavra significa tomar um outro rumo, tomar uma outra direção. Para alguns significa mudar de vida. Tudo isso tem a ver. Mas no processo de conversão, todos nós aqui entramos nele. Quem está no processo de conversão? Nos estágios de conversão? Aquele que entregou a sua vida para Jesus, nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, passou a ser habitado pelo Espírito Santo. Do dia da sua confissão até hoje, você está em estágios. Só que conversão, o sentido dessa palavra, significa transformação. A palavra conversão tem no seu significado transformação. E o que significa transformação? Repita isso comigo. Transformação é mudar, diga mais forte, o estado de algo ou alguém. Amém? Você está sendo mudado por dentro. Você está passando por um processo de transformação. As suas lutas não são à toa. Os seus desafios não são por um acaso. As suas batalhas difíceis têm um porquê, têm um porém. E por mais difíceis que elas pareçam ser, o objetivo de Deus sempre é mudar alguma coisa dentro de você. Amém? E quando nós falamos de mudança, nós estamos falando basicamente de 3 coisas, e aqui é que você precisa prestar atenção, porque é sobre essas 3 coisas que eu quero falar nessa noite. Quando eu falo dos estágios de uma conversão, eu estou falando dos estágios de transformação. Só que para que alguém seja transformado, essa pessoa, ela vai precisar de 3 coisas. Repita comigo. A primeira delas, consentimento. A segunda, colaboração. E a terceira, abnegação. Vou explicar essas 3 coisas. O que você precisa entender é que não haverá nenhum tipo de transformação na sua vida se não houver essas 3 coisas: consentimento, colaboração e abnegação. A vida cristã, querido, ela é movida pela fé em Jesus, amém? Mas essa fé que um dia nós professamos, ela precisa, diga, ela precisa. Eu quero que você interaja comigo nessa noite. Eu quero ser didático, e a sua interação vai fazer com que você assimile melhor isso. A fé precisa operar em nós, à medida em que nós caminhamos, uma transformação. Senão, a fé que professamos, ela parou num tempo, ela parou num estágio, ela parou num momento. A fé é um dom de Deus que foi nos dado para nos fazer chegar lá. Por que você tem fé? Porque você precisa chegar em algum lugar.
Não é apenas para você se relacionar com Deus, obviamente, mas Deus te deu a fé para que você chegue onde é preciso, amém? Amém, irmão? E a vida cristã é movida pela fé em Jesus, mas uma fé que opera à medida em que o indivíduo aceita a obra do Espírito Santo dentro de si. Você precisa aceitar o trabalhar do Espírito Santo dentro de si. O que é esse aceitar? Diga comigo, é o consentimento. Então veja, como que você é transformado? Quando você consente, quando você aceita a operação do Espírito Santo dentro de você. Então veja, você converteu-se, você nasceu de novo, mas o trabalhar contínuo, constante, permanente de Deus em você vai se dar através do seu consentimento. O Espírito Santo vai querer fazer coisas dentro de você e você vai precisar aceitar a direção que o Espírito Santo te dá no seu interior. Quem está entendendo, diga amém. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa invasiva. Portanto, ele contará com o seu consentimento. Ou seja, à medida em que você aceita o que ele diz e permite isso ser a sua verdade, alguma condição dentro de você mudará de estado. Quando você aceita o que ele diz e você abraça o que ele diz como a sua verdade, o seu estado interior é mudado. Mas como que é mudado? Com o seu consentimento. Você precisa abraçar aquilo que ele está falando, e uma vez que você abraça a verdade de Deus, alguma coisa dentro de você muda de estado, muda de condição, muda de realidade, muda de patamar, muda de nível. Todos nós aqui, queridos, estamos passando por uma transformação de caráter, e transformações em diversas áreas, sim ou não? Isso é transformação, é quando valores internos tomam a forma de Cristo no seu interior. Repita isso comigo, transformação é quando valores internos tomam a forma de Cristo no meu interior. Quando dentro de você se parece mais com Cristo, é porque dentro de você houve transformação. É por isso que a Bíblia diz: aquele que roubava, faça o quê? Não roube mais. O que é esse não roube mais? É a transformação de Deus na vida interior do indivíduo, que antes roubava, agora não rouba mais. Amém? Mas como eu disse, nos estágios da conversão, não existe apenas o consentimento, você aceitar o que ele está te dizendo. No estágio da conversão também existe a colaboração. Você tem que colaborar, querido. Você precisa participar. Você precisa ser participante daquilo que Deus quer fazer em você. Tem coisas que Deus faz pela soberania dele, mas aquilo que diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, vai ter que ter a sua colaboração. E quando se trata de coisas no seu interior, vai requerer mais ainda de você a sua colaboração. Então você tem que participar com Deus, você tem que participar com o Espírito Santo, amém? Porque Deus não está trabalhando em objetos inanimados, em coisa que não tem vida. Deus está trabalhando dentro de seres vivos. Ele está aí operando dentro de você. Por isso você precisa interagir com Ele. Isso significa que a sua participação é fundamental nos estágios da sua conversão. Tem gente, querido, que confessa Jesus na vida dele. Aí, nós temos um monte de novos convertidos aqui, não agora, mas que vieram para cá, mas que em tão pouco tempo já começaram a esmorecer, a desfalecer nas suas próprias almas, porque eles começaram um processo, mas alguma coisa no meio do processo fez com que eles parassem, ou diminuíssem o ritmo. E nós temos que continuar colaborando com o Espírito Santo. E nós temos que entender uma coisa, irmão:
nós podemos deliberadamente resistir o Espírito Santo. Há quem diga que não podemos resistir o Espírito Santo. Isso é mentira, irmão. Você pode resistir o Espírito Santo. O Novo Testamento nos dá evidência disso. Lembra de Estevão? Lembra de Estevão? Atos capítulo 7. Ele está lá testemunhando para o povo a respeito de Jesus. E tem um momento em que Estevão vira para o povo e diz assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo como fizeram os pais de vocês. Em Hebreus também diz assim: hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então nós podemos deliberadamente resistir o Espírito Santo. E essa tem gente que diz assim: mas o Espírito Santo, ninguém suporta o toque do Espírito Santo. Suporta sim, irmão. Resiste sim. Porque se não fosse assim, quantas vezes o Espírito Santo não falou conosco? Quantas vezes o Espírito Santo falou conosco? Se não resistíssemos ele, era para estarmos anos-luz na frente de onde nós estamos hoje. Sim ou não? Se não resistíssemos o Espírito Santo, era para a nossa vida estar muito melhor do que estamos hoje. Sim ou não? Éramos para estar mais ricos. Sim ou não? Éramos para amar mais. Sim ou não? E por que não estamos? Porque estamos resistindo o Espírito Santo, quando deveríamos estar colaborando com ele. Isso faz parte dos estágios da sua conversão. Não pode, querido, haver mudança se não houver disposição para colaborar. Se você não estiver disposto a colocar a mão no arado e ir até o fim, não vai ter mudança nenhuma aí. Se você não escolher mudar o seu comportamento, sabe, se você não escolher, sei lá, querido, se entregar a Deus, buscar mais, orar mais, muitas coisas não vão acontecer. Porque ele precisa de colaboração. E é aqui que as coisas começam a funilar. Porque é nesse estágio que aquele cálculo que eu disse entra em ação. E eu vou te explicar. Porque quando nós colaboramos com o Espírito Santo, algo seu vai ficar para trás, para que algo dele tome lugar em você. E aqui as coisas começam a se afunilar, porque você não quer deixar coisas para trás. É assim ou não é? Aqui as coisas se afunilam. E aqui é onde muitos que começaram o processo param. Porque quando chega no momento de você ter que deixar as coisas para trás, você para de colaborar com o Espírito Santo, porque você não quer abrir mão de certas coisas. Nós afirmamos que a nossa vida pertence a Deus pela fé, sim ou não? Sua vida pertence a quem, irmão? Mas quando nós olhamos para algumas áreas da nossa vida, nós vamos poder constatar que muitas coisas quem governa não é Deus, somos nós mesmos. E como podemos afirmar que é Deus que manda na nossa vida? Como podemos dizer que Ele é o Senhor da nossa vida? Tem muitas áreas em mim e você que quem comanda somos nós e não Deus. Tem muitas coisas no seu interior que se parecem com você e não com Deus. E como que nós podemos dizer a minha vida pertence a Deus? Eu entreguei entregou mesmo. Eu entreguei toda a minha vida para Deus. Entregou mesmo? Será que entregou mesmo? Se você começar a calcular a sua vida, será que você vai encontrar algumas coisinhas que é você quem manda ainda? Certamente que sim. Muitas coisas em nós não se parecem com Ele e não é dele, mas é nosso. E a conquista dessas áreas no nosso interior só acontecerão se nós participarmos do que Ele quer fazer. E não se sinta, amado, condenado pelo que eu estou te dizendo, porque todos nós aqui temos coisas para serem vencidas e conquistadas. Não há ninguém aqui que não esteja nesse processo. Há muitas coisas que nós precisamos deixar para trás. Olha, irmão, o novo já é realidade. O problema é que nós não queremos nos desfazer do velho no nosso interior. O novo já é realidade. Coisas novas vão acontecer. Que coisas novas vão acontecer, irmão? O novo já aconteceu, já está aí dentro de você. É no momento que você se desprender do velho, o novo se manifesta. É assim para todos nós. Então entenda uma coisa: no processo de conversão, há coisas que você vai ter que perder para ganhar.
faz parte dos estágios da sua conversão, da sua transformação. Se você quer ganhar algumas coisas, você vai ter que perder outras. Essa substituição é feita quando você colabora com o Espírito Santo dentro de si. Está vendo o tanto que nós perdemos da operação do Espírito Santo no nosso interior? Ele está querendo substituir coisas aqui dentro de você. Ele está querendo mandar o velho embora, para que o novo, que já é realidade, se manifeste em nós. Aquelas derrotas, Ele quer substituir por vitórias. Aquilo que supostamente você acha que você está ganhando, Ele está olhando para você e está falando assim: cara, você está tentando se sustentar até hoje nessas coisas no seu interior, e para você está achando que isso é vitória, mas isso é derrota. Você vai ter que perder isso se você quiser ganhar aquilo outro. Olha as coisas que você tem que deixar para trás, que você está lutando há tanto tempo e não consegue deixar. Ainda que não seja aparentemente pecado, não tenha nome de pecado, sejam até coisas lícitas, permitidas. Tem coisas permitidas que não vão te fazer chegar além em Deus. Como Luiz Hermínio diz, o difícil não é deixar o ilícito, o difícil é deixar até aquilo que é lícito por causa de Deus, porque Deus tem um sonho maior, um plano maior, um projeto maior. Há muita coisa, querido, que nós poderíamos falar aqui sobre colaboração, mas o que você precisa entender é que sem a sua participação, você atrasará a obra que Deus começou. Se você não colocar de uma vez por todas na sua cabeça, no seu coração, que você precisa colaborar com Ele, você só vai atrasar a obra que Ele começou. Ah, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para concluir aquilo que Ele começou. É verdade, mas Ele não fará sem você. Quanto mais você resisti-lo, mais atrasado se você estará. Deus pode pegar esse tempo de atraso de 10 anos e converter ele em uma semana? Pode, mas talvez você terá passado 10 anos sofrendo coisas que você não precisava. Agora nós vamos entrar no estágio de abnegação. E aqui eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus 16. Vai lá. Mateus 16, apenas o verso 24. Olha quais foram as palavras de Jesus. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Você conhecia esse versículo, né? De cor e sapateado. Esse estágio da abnegação é um momento de escolha voluntária. Escute, olha para mim. Jesus disse: se alguém quiser, se alguém deseja segui-lo, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é uma escolha voluntária. Ninguém pode escolher por você e ninguém pode forçar você. Eu não posso te forçar, nem Deus te forçará. Por isso Jesus fez um convite: você quer me seguir? Você deseja me seguir? Você vai ter que escolher voluntariamente deixar você mesmo para trás. Deixar as suas vontades para trás. E muitas outras coisas que estão fora da vontade de Deus para a sua vida. Isso é uma escolha voluntária. Aqui Jesus disse: se alguém deseja seguir-me, esse deseja implica num querer, ou ter em mente. Isso é feito voluntariamente pelo indivíduo, porque ele teve a disposição de ir por conta própria. Se eu sou forçado a ir, logo isso não é algo voluntário. É por isso, querido, que eu não vou ficar forçando você, porque se você não for voluntário, você vai fazer
do jeito errado. E aí sabe o que acontece quando você não o segue voluntariamente? Ele disse o que aqui logo depois? Se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo e tome o que? A sua cruz. Não foi isso? Se você não é voluntário em segui-lo, quando você precisar tomar a sua cruz e negar a si mesmo, você não o fará. Quem é que vai tomar a sua cruz e segui-lo? É aquele que é voluntário, é espontâneo, deseja, escolhe segui-lo. É por isso que um monte de gente vem para as igrejas, fica um tempo e vai embora. Alguém forçou elas virem aqui, ou em algum outro lugar, forçaram elas. Elas não nasceram de novo, elas se acostumaram a estar num ambiente com pessoas, mas não tem uma nova natureza. E quando você fala para elas certas coisas, ou elas ouvem certas coisas, elas acham loucura. Como assim? Eu não estou entendendo isso aqui muito bem. Claro que não está entendendo, porque é loucura você ter que deixar sonhos para trás, você ter que deixar um monte de coisa para trás, porque existe algo maior e mais excelente escrito e esperando por você. Uma mente natural não pode entender essas coisas. Quem não nasceu de novo não pode entender essas coisas. O negue-se de Jesus significa, olha o significado dessa palavra negue-se: declarar não conhecimento ou ligação com alguém. E para quem que Jesus está falando negue-se? A si mesmo. O que significa isso? Olha só, declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está falando assim: olha, você tem que declarar que você não conhece nem a si mesmo, você está negando a si mesmo. Significa esquecer de si mesmo, perder a visão própria ou interesse próprio. É isso que Jesus está dizendo. Negue-se a si mesmo, para de ter visão de si próprio, para de ter o interesse próprio. Isso é forte, igreja. E eu penso que todos nós concordamos que essa parte do estágio é uma das mais trabalhosas para nós, o negar a si mesmo. Sim ou não? Porque eu e você, nós somos ensinados ao quê? Nós não somos ensinados a esquecer de nós mesmos. É exatamente o contrário. Nós ouvimos por aí um monte de paspalhão dizendo o quê? Nos incentivando: busque suas vontades, realize seus sonhos, siga os desejos do seu coração. É assim ou não é? Você já ouviu isso da boca de um monte de gente, crente? Ah, segue seu coração, os desejos do seu coração. Vai por ele então, irmão, você vai ver onde você vai parar. Siga suas vontades. A Bíblia diz exatamente o contrário, irmão. E eu tenho versículo bíblico a rodo para rebater cada uma dessas falácias. Ah, você tem que ser feliz e seguir o desejo do seu coração. Deixa eu segurar aqui, porque essas coisas parecem lindas e bíblicas, mas sabemos que muitas das nossas vontades concorrem com a vontade de Deus. Sim ou não? Ou você só tem vontades boas, agradáveis e perfeitas? Não, quem tem é Deus para você. Então para de ouvir essas pessoas que ficam dizendo para você: ah, segue sua vontade, porque suas vontades não são boas, agradáveis e perfeitas. Vai seguindo as suas vontades para ver onde você vai parar. Deus não mandou você seguir seu coração, irmão. Não está escrito isso na Bíblia, não. Deus disse assim: deleita-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele não mandou você seguir seu coração, Ele mandou você se deleitar nele. Mas nós preferimos dar ouvido para quem? Para quem diz: ah, você tem que ser feliz, segue seu coração. Vai, irmão, vai nessa. Depois não diga que Deus não te avisou. O negar a si mesmo de Jesus certamente concorrerá com muitas das nossas vontades. Jesus já sabia do que ele estava falando. O cálculo aqui não é Jesus que tem que fazer, o cálculo quem tem que fazer somos nós. Você escolheu seguir Jesus, sim ou não? Então calcule que muitas das suas vontades vão conflitar com as vontades dele. Muito que você quer não estará de acordo com o que ele quer. E aí, no final das contas, você vai fazer o quê? Você vai se abnegar, você vai se negar, você vai se anular, você vai parar de ter interesse próprio, de ficar olhando só para si e vai segui-lo?
Nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quantos erros não cometemos por seguir o nosso coração? Quantas vezes você não foi enganado por ele? Será difícil negar a si mesmo quando o nosso coração está sobrecarregado com interesse próprio. Você não vai conseguir negar a si mesmo, irmão, se o seu coração só pensa em si mesmo. Se você está sobrecarregado de interesse próprio, você nunca vai negar a si mesmo. Você vai ficar no meio do caminho. E eu não estou amaldiçoando você, mas não tem como você vencer a verdade da palavra. Se você não anda na verdade da palavra, você fica no meio do caminho. Veja, negar-se ainda significa esquecer de si mesmo, perder a visão de si próprio. Agora nós precisamos ser sinceros. O que estamos fazendo que não tenha como objetivo principal nós mesmos? Ou o quanto nós estamos fazendo visando apenas nós mesmos? Faça essas perguntas para si. As coisas que nós estamos fazendo, o objetivo é quem? Na maioria das vezes é nós mesmos, só nós, nossos próprios interesses. Sim ou não? Você trabalha para quê? É só para adquirir coisas para você? Porque quando o pastor vem falar de dinheiro, que você tem que repartir, contribuir, você fecha os ouvidos e um monte de coisa. Quando o pastor vem pedir ajuda para qualquer outra coisa, você não se dispõe. Por quê? Porque você está pensando nos seus próprios interesses. Você trabalha para quê, irmão? Para comprar casa, carro? Você pode ter isso tudo, nada disso é errado, mas é só para você. O problema não é você ser beneficiado daquilo que você faz, mas sim se só você é o beneficiado. Aí é errado. Porque isso vai na contramão do esquecer de si mesmo. A visão de si próprio nunca te deixará seguir após Jesus. É por essas e outras coisas que paramos os estágios da conversão. Deveríamos entender rapidamente o que nos aguarda pela frente. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Estou caminhando para o fim. Uma das coisas que todo novo convertido precisava entender rapidamente é o que isso lhe custaria dali para frente. O que ter recebido Jesus na sua vida iria lhe custar. Todo novo convertido deveria entender isso rapidamente. Espera aí, eu confessei uma fé em Jesus, eu declarei e chamei Ele para habitar dentro de mim. O que mais isso vai me custar? Todo cristão deveria reconhecer isso rapidamente. Mas sabe o que acontece? Nós passamos 20 anos dentro da igreja e não entendemos o que isso vai nos custar. E nós deveríamos entender rapidamente o que nos aguarda pela frente. Não é entender tudo, mas o básico. Uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu terei que voluntariamente deixar coisas para trás. Você tem que entender isso. Seus caminhos implicam muitas vezes em perder para ganhar. É assim os caminhos dele, irmão. Muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. Que eu serei chamado para fazer a vontade dele acima da minha. Nós não fazemos esse cálculo. As pessoas se convertem e a gente começa a pregar um monte de coisa, ensinar um monte de coisa, mas uma das primeiras coisas que nós deveríamos ensinar é: primeiro, siga a liderança do Espírito Santo. Segundo, entenda, isso vai lhe custar muita coisa, se não tudo. Mas não, e as pessoas passam anos dentro da igreja, elas não sabem negar a si mesmo, elas não sabem um monte de coisas básicas. Ah, mas é porque o pastor não ensinou. É verdade, uma parte disso é porque o pastor não ensinou, a outra parte é porque a pessoa só fez uma confissão, mas não se relacionou com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o seu pastor quando eu não estou perto de você. 24 horas, infinitamente mais confiável do que qualquer homem. Se você não tivesse mais nenhum homem perto de você e estivesse o Espírito Santo apenas, ele seria mais do que o suficiente para te fazer chegar onde você precisa. Então não venha me dizer que não te ensinaram muitas coisas como desculpa. Assuma a responsabilidade de que você foi sem vergonha e não quis saber de se relacionar com ele mesmo. Mas quantos não demoram para entender isso e ficam no meio do caminho?
não calcularam o que seguir Jesus lhes custaria. E você pode crer, querido, quando eu te digo, muito ainda se nos custará por causa de Jesus. Escute, levante a cabeça, estou terminando. Muito ainda vai nos custar por causa de Jesus. Nós não estamos pagando o preço ainda por causa dele. Muita coisa em nós ainda vai ter que ficar pelo caminho. Vai te custar, querido. Você está pronto para deixar voluntariamente? Porque isso faz parte do processo. O ponto é, um dia eu escolhi ir após ele. Até quando estarei escolhendo isso? Esse é o ponto. Você deu início ao estágio de conversão. Amém? Você disse, eu vou após ti, Jesus. A questão é, até quando você continuará escolhendo ir após ele? Pergunte-se. Faça-se essa pergunta, entendendo que você tem estágios para passar. E que a cada um deles, algo de você estará convergindo para ele. Algo em você estará tomando a forma dele. Entenda, à medida em que você vai com ele, algo de você aqui dentro vai estar convergindo para ele. Algo aqui dentro vai estar tomando a forma dele. Você não pode parar, irmão. A não ser que você queira ficar como a mulher de Ló, uma estátua de sal. Porque veja, Deus teve misericórdia de Ló, da família dele, inclusive da esposa. Deus queria proporcionar para eles, para aquela família, uma nova vida, mesmo que ela não merecesse. Porque o infiel é abençoado pelo fiel, o injusto é abençoado pelo justo, o menor é abençoado pelo maior. Quando Paulo estava navegando lá em águas turbulentas, aquela tripulação não morreu porque Paulo estava lá. O anjo disse assim para Paulo: Paulo, por tua causa eu vou conservar todo mundo aqui. A mesma coisa foi com a mulher de Ló. Talvez não era uma mulher justa, mas porque era a mulher de Ló, e Ló agradava a Deus, Deus falou: pega tudo que é seu e vaza. Tem mais alguém aqui? Não, vaza e não olha para trás. Que é o que acontece com a maioria de nós, a maioria dos crentes. Começa uma saída, um processo para viver algo novo, mas eles viram para trás. Quando viram para trás, se tornam uma estátua de sal, inútil, inoperantes, travados. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, porque Deus foi tão gracioso conosco, que Ele nos deu uma chave, chamada oração em outras línguas. Quem conhece a chave? Onde o Espírito Santo, através da nossa colaboração, eu disse o quê? O Espírito Santo, através da nossa colaboração, pode orar por nós a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele pode fazer isso, mas nós temos que colaborar. Agora, o que nós temos que entender é que até mesmo essa chave que nós temos depende de nós para funcionar. Você tem um dom que só funciona se você colocar em operação. Essa chave da oração em outras línguas, eu vou dizer para o final, ela é tão importante que ela engloba os 3 processos do estágio de conversão: o consentimento, a colaboração e a abnegação. Quando você ora em línguas, você está praticando essas 3 coisas. O problema é que a gente não ora. Essa chave depende de você para funcionar e abrir portas. Esse dom sem você não funciona. Embora as palavras sejam do Espírito Santo, quem as fala é você. Colabore. Deus pôs nesse dom os 3 estágios da conversão: o consentimento, a colaboração e a abnegação. Veja, quando eu oro em línguas, eu estou consentindo com o que o Espírito Santo está falando, mesmo sem que eu saiba o que é. Quando eu começo a falar em línguas aqui, já começo a falar em línguas aqui agora,
mesmo que eu não saiba o que é, eu estou consentindo, eu estou aceitando aquilo que está saindo da minha boca, que é do Espírito Santo. Veja, então, quando eu oro em línguas, eu estou consentindo. Isso faz parte do quê? Do estágio da minha conversão. Amém? Quem entendeu, diga amém. Ao mesmo tempo, eu estou colaborando com a sua operação através do abrir a minha boca. Quer colaborar com o Espírito Santo? Abra a sua boca. Porque você não ora em língua, você não ora no Espírito assim, ó. Não, você ora no Espírito abrindo a boca. E quando você faz isso, você está fazendo o quê? Diga, colaborando. E a colaboração não faz parte do estágio da conversão? E ao mesmo tempo, eu estou negando a minha vontade pela dele. Porque certamente o Espírito Santo orará a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é o quê? Abnegação. Quando você ora em línguas, você está dizendo: Senhor, eu poderia orar em português as minhas vontades, mas eu vou orar no teu Espírito as suas vontades. Isso é negar a si mesmo. Isso faz parte do processo, do estágio da sua conversão. Se nós observarmos, vou terminar agora, se nós observarmos o princípio da igreja, se você vai lá para o livro de Atos, as pessoas se convertiam e rapidamente elas faziam o quê? Eram batizadas no Espírito Santo e falavam em línguas, sim ou não? O falar em línguas proporcionava o que para elas? Edificação pessoal, edificação interior, e o que mais? As fortalecia para passar pelos processos da jornada. Sabe o que nós precisamos para continuar avançando? Continuar passando pelo processo da jornada? Fortalecimento. E Deus suprimiu toda a complexidade da vida espiritual num dom tão pequeno e simples, e que nós já temos e já conhecemos: orar em outras línguas. Só não fazemos. Se fizéssemos, certamente teríamos avançado em muitas áreas da nossa vida, e não teríamos parado no processo de conversão. São essas coisas que nós precisamos ensinar. Dependa do Espírito Santo. Não é depender do pastor. O pastor não se importa comigo, o pastor tem os seus preferidos. Quantas vezes eu já não vi isso? Gente, deixa de ser ridículo. Quem fala e pensa isso é ridículo. O pastor tem os preferidos, a panelinha. Pelo amor de Deus, irmão. Primeiro, que eu não sou nenhuma estrelinha. Segundo, que assim como eu estou aberto para um, eu estou aberto para todos. Acessível para um, acessível para todos. O problema é que você escolhe ficar preso nos seus próprios conceitos e se afastar, se isolar. E aí você acha ruim quando alguém chega perto da gente. Ah lá, o pastor faz as coisas, só chama os membros de sempre. Não, é porque os membros de sempre reconheceram alguma coisa que você não reconheceu. E aí fica culpando o pastor. Se envolve com o Espírito Santo, você não vai ficar preso em homem nenhum, irmão. Nenhum. É da colaboração dele que você precisa muito mais do que a minha. Amém? Quem entendeu essa palavra? Você recebe? Não seja mais um que vai ficar pelo meio do caminho, não, viu? Porque lá na parábola do semeador, a semente que caiu no meio do caminho, veio o quê? As aves do céu e arrebataram. A semente cai aonde? Na beira do caminho. Mas aonde é essa beira do caminho? Dentro de você. Não deixa a ave vir arrebatar você junto com a semente, não, irmão. Porque você não está dando ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo. Amém? Fica de pé no seu lugar.